é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro eterno, a dádiva, o sacrifício pela vida, pela criação, pela explosão que produziria tudo. Então disse Jesus: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de sebe, de cerca de muro, construiu nela um lagar. Ele queria fazer vinho, edificou-lhe uma torre para servir de silo e arrendou-a a uns lavradores para que eles fizessem o trabalho. Depois de ter feito tudo isto, o dono da vinha se ausentou do país para muito longe. Ao tempo da colheita, enviou o dono da vinha os seus servos até aos lavradores arrendatários para receber os frutos, o pagamento que lhe tocava. Mas os lavradores, agarrando os servos do dono da vinha, os seus encarregados, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda o dono da vinha outros servos em maior número, e eles foram tratados do mesmo jeito pelos os que arrendaram e que agora se julgavam donos e senhores da vinha. E por último, enviou o Senhor aos arrendatários o seu próprio filho, dizendo consigo mesmo: ao meu filho respeitarão, não é possível. Mas os lavradores, os arrendatários, que agora se sentiam donos da vinha, que queriam exercer uso capião sobre a vinha, não respeitando os termos do contrato, do vínculo entre eles e o dono do lugar, esses lavradores maus, que já vinham matando sucessivamente todos os mensageiros, todos os profetas do dono da vinha, todos os que carregavam a palavra dele, dizendo chegou a hora, e que já tinham agora morto o filho, será que matariam? Sim, o que se diz é que os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da herança dele. Não vai haver mais ninguém que represente o dono da vinha. Nós seremos os representantes perenes, porque nós mataremos o filho e nos tornaremos os herdeiros, os representantes oficiais dessa vinha. Portanto, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Pergunta Jesus, contando essa história, para ver se eles se tocam, para ver se eles entendem. Quando, pois, por causa disso, vier o próprio senhor da vinha, em pessoa, que fará ele a esses lavradores do homicídio, da maldade, da perversidade, da usurpação, do charlatanismo, do estelionato? O que fará? Então responderam a Jesus os circunstantes, os que ouviram a parábola, e disseram: fará perecer horrivelmente a estes malvados, matadores de mensageiros divinos,
e que acabaram de matar o próprio filho do dono da vinha. Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, outros trabalhadores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos, que sejam coerentes com o pacto, coerentes com o testamento, coerentes com o acordo, coerentes com o livro dessa verdade, coerentes com a aliança que fizeram. Perguntou-lhes então Jesus aos que estavam ouvindo: nunca lestes nas Escrituras? As Escrituras nos dizem que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e que isto procede do Senhor, embora seja perplexante aos nossos sentidos, aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo, afirma Jesus, sou eu quem está dizendo agora, não é mais parábola, sou eu, que o reino de Deus vos será tirado. O reino de Deus não é propriedade de ninguém. O reino de Deus fica só onde as pessoas dão frutos e remetem os frutos, dão frutos e remetem os frutos. O reino de Deus não é propriedade. O reino de Deus não é arrendável. O reino de Deus não é franquia. O reino de Deus é acordo, é pacto que nasce de uma aliança sincera de Deus com os homens e dos homens com Deus, que se tornam cooperadores de Deus, que trabalhadores na lavoura de Deus, na vinha de Deus. Sim, é Jesus de dentro dizendo: eu vos digo, o reino de Deus será tirado desses que pensam que o possuem, que são os seus representantes, e será entregue a um povo sem nome, sem cara, sem jeito, sem visibilizações, e esses produzirão os respectivos frutos. Produzirão, porque ninguém controla onde está o reino. O reino não tem representantes autorizados. O reino está presente aonde o fruto do Evangelho é realizado, é produzido, aparece, brota, acontece. Prestem atenção sobre essa pedra rejeitada, sobre esse filho rejeitado. Prestem atenção acerca dessa história de Deus mandando profetas, servos, mensageiros, toda a história. E todos são apedrejados, mortos, maltratados, banidos, rejeitados, marginalizados, até que ele manda seu filho. E esses que são os donos da representação da vinha, que se sentem os proprietários do reino de Deus entre os homens, a tal ponto que ousam eliminar-lhe o filho, como Israel fez no passado, e como a igreja faz no presente. Não tem a chance de matar o filho pessoalmente, mas matam-lhe a palavra, rejeitam-lhe o ensino, repudiam o Evangelho, não acolhem o sentido da vida e o espírito da vida conforme ensinado por ele, não querem se transformar no novo homem, no homem regenerado, segundo a mente de Cristo, segundo o Espírito de Cristo,
segundo a manifestação de Jesus, que é o homem dos homens. Só é homem quem se torna crescentemente como ele, em amor, verdade, justiça, liberdade, coragem para viver, coragem para morrer. Prestem atenção nessa pedra rejeitada, porque ela é a principal pedra angular. Deus a estabeleceu como o sentido alfa e ômega de todas as coisas. Quem quiser entender o sentido da vida, entenda a partir desses ângulos, dessa pedra de esquina eterna, sobre a qual o reino de Deus é construído. Pois saibam, ninguém, nenhum homem, nenhuma religião, nenhum templo, nenhuma dominação jamais existiu controlando o reino de Deus. Essa é a obsessão humana. Ficar com a vinha na mão, ficar com Deus na mão, tomar a representação, botarem as mitras da oficialidade, serem identificados como os grandes representantes de Deus. E para isso eles rejeitam toda a palavra, toda a mensagem, rejeitaram todos os profetas e continuam a fazê-lo do mesmo jeito. Um dia mataram um filho, agora matam todos os filhos que carregam genuinamente essa palavra, porque dizem: não, esses são os herdeiros genuínos, matemo-los, eliminemo-los, calemo-los, apoderemo-nos da herança, da primogenitura da palavra do Evangelho. Vamos lançá-los para fora, como fizemos com o filho. E aí Jesus disse: quando o Senhor da vinha trouxer o juízo, esses que assim estão tratando e têm tratado e fazem parte da mesma linhagem, do mesmo DNA, que atravessa os milênios tratando os profetas de Deus, a vinha de Deus, o Filho de Deus e os filhos de Deus do mesmo jeito, não querendo ver a vida pela pedra de esquina. A esse Jesus diz: cuidado! Todo que cair sobre esta pedra, todo aquele que se arremeter contra o Evangelho, ficará em pedaços. Espere e veja. E aquele sobre quem essa pedra cair, ficará reduzido a pó, a nada. Então, os principais da religião e os mais devotos dos religiosos, ouvindo esta parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões do povo, porque o povo considerava que Jesus era, no mínimo, um profeta. Essa palavra dita por Jesus, aplicada e caída como uma luva, uma parábola profética, que veio a se manifestar por inteiro, inclusive nos juízos que profetizou, que se realizaram inteiramente sobre aqueles que foram os observadores, protagonistas, que fizeram parte do elenco daquela malvadeza. E continua no curso da história, é uma parábola gerúndia, que vai descrevendo como todas as vezes que o reino de Deus se manifesta, sempre chegam aqueles que logo, logo querem ser os arrendatários, os proprietários, os representantes. E são esses os que matam os profetas, os que calam as mensagens, os que, sendo mercenários, praticam toda sorte de estelionato contra a palavra de Deus.
e fazem qualquer coisa e qualquer negócio para calar a voz do Filho, a voz do Evangelho. Esses que arremetem-se contra a pedra da esquina, que é Cristo eterno, o Evangelho, esses que fazem isso ficarão reduzidos a pedaços. E aqueles sobre os quais ela, com juízo, cair, serão reduzidos a nada, a pó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E melhor, quem tiver mente para entender, entenda, compreenda e discirna, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós entregamos esse dia que começa aqui, agora, para nós e para milhares de pessoas conosco, em toda a terra, pedindo que Tu as faças entender. E também eu te rogo por aqueles que virão a ouvir e a ver. Eu te peço que aonde quer que isso aconteça, a Tua luz tire os véus e as compreensões sejam iluminadas. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.